Estou muito feliz de hoje estarmos estudando o dom de línguas. I'm happy to share today and to study about the gift of tongues. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, And nos ensinar, I'm certain that God will speak to us, teach us, nos esclarecer alguma and to dúvida. clarify any questions and doubts. E assim você ser abençoado, amém? So you'll be blessed, amen? Vamos orar então. So let's pray. Senhor, eu te louvo por oportunidade Father, I thank you for this opportunity de estudarmos juntos a tua palavra. to study together your word. Que essa palavra hoje Let this word today nos ensine, teach us, nos esclareça, clarify it, nos desafie challenge us, e que nós possamos viver ainda grandes coisas contigo, and we can live great things with you para a glória do teu próprio nome. for the glory of your own name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Então vamos lá no capítulo 2 de Atos. Okay, Acts chapter 2, A partir do verso 1. verse 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estávamos reunidos no mesmo lugar. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa como que estavam assentados. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, enquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speaking his own language. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? And they were amazed and astonished, saying, Are not all these who are speaking Galileans? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? And how is it that we hear each of us in his own native language? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? And all were amazed and perplexed, saying to one another, What does this mean? Outros, porém, zombando dizia, estão embriagados. But others, mocking, said, They are filled with new wine. Entenderam o que vocês leram? Did you understand what we just read? Nós começamos a ler, a estudarmos juntos já há 2 semanas o livro de Atos. We started studying the book of Acts 2 weeks ago. E nós vimos que Jesus, antes dele subir para o céu, And we saw that Jesus, before he went to heaven,
Ele deu aos seus discípulos uma promessa de que eles permanecessem em Jerusalém. He gave the disciples a promise and a command for them to remain in Jerusalem. Porque eles iam ser batizados no Espírito Santo. Because they would be baptized in the Holy Spirit. Eles receberiam poder They would receive power para testemunhar. to witness. E eles permaneceram em Jerusalém. And they waited in Jerusalem. They Mas remained in Jerusalem. depois que eles viram Jesus ir de volta para o céu, But after they saw Jesus ascending to heaven, e os anjos dizerem que Jesus vai voltar da mesma forma and como the nós já angels estudamos. told them that Jesus would come back in the same way like we studied before. Então eu quero lembrar você, Jesus vai voltar. So I want to remind you, Jesus is coming back. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus is coming back to take his church. Você já está pronto? Are you ready? Você já está pronto? Are you ready? Porque pode ser a qualquer momento. Because it can happen at any A time. qualquer momento, ele vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. At any moment, it will happen, and it could happen, and he will wipe away every tear from Eu our não eyes. vejo a hora, queridos. I can't wait. Aleluia. Hallelujah. Então, eles já estavam esperando, já ia fazer 10 dias. So they've been waiting now for 10 days, Mas eles continuavam se reunindo but e they orando. continued praying and gathering together. Ainda com medo, porque só tinha 50 dias que Jesus tinha morrido. It had only been 50 days since Jesus had died, Até que chegou o dia chamado da festa do Pentecostes. until the day came of the Pentecost feast. A festa em que os judeus festejam a colheita. The feast in which the Jews celebrate the harvest. Então nós vimos que no Pentecoste foi a data escolhida We saw that Pentecost was the date that was chosen para Deus fundar a sua igreja, for God to found his church, mostrando que ele é a primícia, showing that God is the first Jesus fruits. é a primícia, Jesus is the first fruits, e a sua igreja, que somos nós, and his church, whom we are, somos essa grande colheita. we are his great harvest. E que a vinda do Espírito Santo, And the coming of Holy Spirit, que capacitaria who would enable us, a igreja de avançar. the church, to move forward. E nesses dias Deus está falando para nós como igreja. And these days, God is speaking to us as a Nós church. precisamos We must. do Espírito Santo. We must have Holy Spirit. É o Espírito Santo que vai nos capacitar a It's sermos testemunhas. It's the Holy Spirit who will enable us to be witnesses. É o Espírito Santo que vai nos equipar para nós podermos ir e pregar o Evangelho. It's the Holy Spirit who will equip us to go out and preach the gospel. Então eu quero falar para você que ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. So I want to speak to you who haven't yet had an experience with the Holy Spirit. Não tenha medo de pedir. Don't be afraid of asking. Fala para Deus, Deus, eu quero tudo que tu tens para mim. Tell God, I want everything that you have for me. Eu quero deixar o medo, I want to let go of fear, as informações que eu já recebi, the informations I have received, ou quem sabe um mau testemunho or perhaps a bad testimony from de someone alguém que se dizia who espiritual said, who considered themselves e spiritual, que te magoou But- ou te frustrou. that has hurt you or frustrated you. Deixa tudo isso de lado. Let go of all of E fale that. para Deus, eu quero, Senhor, uma experiência com o teu Espírito And Santo. tell God, I want an experience with your Holy Spirit. Então nós vimos que eles estavam reunidos So we saw that they were gathered together. e quando o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, And when the Holy Spirit came upon them like a mighty wind, línguas como de fogo tongues as of fire foram distribuídas were entre eles. distributed among them. Então tinha mais ou menos 120 pessoas. And there were about 120 of them. E essas 120 pessoas da Galileia And these 120 people from Galilee começaram a falar em outras línguas, began to speak in other tongues conforme Deus ia dando para elas. as God would give it to them. Seria difícil ter uma casa em Jerusalém que coubesse tantas pessoas, It would 120 pessoas. be hard in Jerusalem to have in Jerusalem a house big enough to have 120 people inside. Então, mesmo que eles estivessem no cenáculo, Even though they might have been in the cenacle, the provavelmente upper eles já room, teriam ido em direção ao templo, ou mesmo dentro do templo. they likely would have already gone towards the temple or the temple courts. Porque or era a temple festa do courts, or temple Pentecostes. area.
It was the Pentecost feast. Então tinha muita gente. So there were a lot of people. Tinham vários judeus que vieram para Jerusalém, There were many Jews that came from Jerusalem, mas que moravam em outros países em volta. but who lived in other countries around them. Tinha várias pessoas de outras nações que estavam visitando Jerusalém. There were other people of other nations that were visiting Jerusalem. Como nós lemos aqui, As we read here, provavelmente tinha 15 pessoas que falaram que estavam 15 diferentes línguas as we see here, there's at least 15 different languages que that were spoken ouviram os discípulos, que não é só os apóstolos, os discípulos, 120 that they pessoas. heard, that the crowd or the people visiting Jerusalem heard the apostles speaking in these various languages, Falando palavras que essas pessoas entendiam. speaking in a tongue, in a language that these people understood. Mas algo aqui vocês têm que prestar muita atenção, But something here you got to pay close attention to, porque alguns afirmam because some people affirm que eles falavam uma língua that they spoke a tongue para que os outros que estivessem ouvindo so that others who are nearby that would hear it pudessem could receber a salvação através da pregação do evangelho. receive, so that they could hear in their language and receive the salvation that comes through the preaching Mas of the nós vamos gospel. ver que logo depois Pedro é quem se levanta But we see that Peter soon after rises up, e que, falando em grego, and he was speaking in Greek. ele fala a salvação em Cristo He Jesus. preaches the salvation in Christ Jesus. Então, o que essas pessoas estavam falando? So what were these people saying? Como nós lemos, As we read, eles estavam falando da grandeza do nosso Deus. they were speaking of the great things of God. Eles estavam falando dos feitos do Senhor. They were speaking of the great things that God does. Em outras palavras, eles estavam In adorando other a words, Deus. they were worshiping God. O que aquela multidão estava ouvindo na sua própria língua What the multitude was hearing in their own tongue eram as maravilhas de Deus. are the wonders of God. Não era sobre a salvação de Jesus It que Jesus wasn't oferece. the salvation that Jesus offers. Então é muito importante So we can, so it's very important que a gente entenda for us to understand que mesmo aqueles que não acreditam mais que o dom de línguas é para os dias de hoje, that even those that believe that the gift of tongues is not for today, eles concordam com algo. Os que Yeah. acreditam e os que não acreditam. the ones who believe and those that don't, they agree on something É que um dia aconteceu. that one day it happened. É que um dia o Espírito Santo veio, One day Holy Spirit came, capacitou essas pessoas enabled these people a falar em outras to speak línguas. in other tongues, E os que ouviram aquilo and those who heard it, ficaram maravilhados. they were wondered, they Porque were bewildered, eles sabiam que aqueles discípulos eram galileus. because they knew those disciples were Galileans. E os galileus eram como se eles fossem provincianos, gente do And interior, the Galileans would be like people from the countryside, from the interior of the que nem country, sabia falar direito, who couldn't even speak grego, well the Greek que language, falava com bastante sotaque. that spoke with an accent. E de repente eles estavam falando outro idioma All of a sudden they're speaking another idiom, e de uma forma que quem ouvisse aquele idioma entendesse. in such a way that those that heard that language would understand. E alguns tiveram uma atitude And some had an attitude que você que não conhece ainda muito bem sobre o dom da língua, that you that might not know much about the gift of tongues, deveria ter essa mesma atitude. you would also have the same attitude. Ao invés de criticar. Instead of criticizing, Eu já vi muitas pessoas postarem na internet I've seen people posting on the internet vídeos debochando videos de pessoas que falam em línguas, that were poking fun at people who are speaking in tongues, falando que são pessoas idiotas, saying that they're idiots, que são pessoas menos these inteligentes, people are not que intelligent, são pessoas de mente fraca, that these people have a weak mind, que estão fazendo isso porque estão imitando that they're doing this because they're imitating other people, e já consideram and they discredit cristãos de uma categoria inferior. them as a lower class Eu quero te Christian. dizer
But I want to tell you que quem fala em línguas that those that speak in tongues não é mais santo do que quem não fala. is not holier than somebody that doesn't, E nem que vai ter um lugar maior e melhor no céu. or that this person will have a bigger and better home in heaven. Mas eu quero também te dizer But I want to tell you as que well nessa vida, that in this life, viver dando lugar ao Espírito Santo to live giving room to the Holy Spirit é a melhor coisa que nós como is the cristãos best thing that we as Christians devemos fazer. can do or must do. Então, ao invés de você criticar, So instead of criticizing, ao invés de você, porque já ouviu um pregador te ensinar maybe you heard a preacher teach you this, que isso é somente para aquela época, não é para agora. that this was something for back in the days, is no longer valid. Por que não fazer o que essas pessoas fizeram quando ficaram maravilhadas? Why not follow the example of these people that were marveled at it? Elas fizeram a seguinte pergunta: They made o que this que question. isso significa? What does this mean? Enquanto alguns rejeitaram While some were e rejecting falaram, eles estão cheios de and vinho. saying they're filled with new wine. É como alguns que falam, não, isso é Some people gente saying de cabeça fraca. this is people that are weak-minded. Outros falaram, o que que isso significa? Others say, what does this mean? E o que que isso significa? And what does this mean? Essa pergunta tem que ser respondida, né? This question must be É para answered. isso que nós temos essa live. That's why we have this live. Como eu disse, ninguém tem controvérsia, todos concordam, mesmo os pais das igrejas até o dia de hoje, né? Desde que a igreja começou até os dias de hoje. As I said, there is no controversy that people agree with the fact that this did take place. Sim, porque aconteceu porque está aqui, tá Because bem it's claro. written and very clearly in the Bible. Então, qual é o propósito So what is the purpose de Deus para o dom da língua? of God for the gift of tongues? Nós vamos ler em 1 Coríntios 14. In 1 Corinthians 14, we're going Esteja to com a read. sua Bíblia na mão, Have your Bible open porque é importante que você veja so that you can see que não é um ensinamento de uma liderança that eclesiástica. this is not a teaching from an ecclesiastical, a church É o que a Bíblia está falando. leadership. It's what the Bible says. Eu procurei trazer todos os versículos I sought to bring every verse para que nós possamos ter uma conclusão so that we would have a conclusion do que realmente é o dom da língua. of what truly the gift of tongues Então, em is. 1 Coríntios, So in 1 Corinthians 14, capítulo 14, chapter verso 14, 21 a verse 22, diz assim. 21 through 22. 14, 21 a 22. Já acharam? Na lei está escrito, In the law it is written, ou seja, no Antigo Testamento. in other words, in the Old Testament, Falarei a este povo by people of strange tongues and by lips of foreigners I will speak to this people. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. And even then they will not listen to me, says the Lord. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Thus, tongues are a sign not for believers, but for unbelievers, while prophecy is a sign not for unbelievers, but for believers. Mas a profecia não é para o incrédulo, e sim para os que creem. Got it. Então, alguns pensam que o dom da língua foi dado Some people think that the gift of tongues was given principalmente como um sinal para os incrédulos. especially as a sign for the unbeliever, E que agora não é mais necessário and isso. that this is no longer necessary. Principalmente que agora muitas pessoas aprendem um outro idioma Especially now that many people learn another language e elas podem ir para outro lugar and they e can falar travel somewhere and speak do evangelho de Cristo Jesus. and preach the gospel of Christ. Mas eu quero que você fique com isso na cabeça. But I want you to keep this in your mind. Os 120 que foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas, The 120 that were filled with Holy Spirit and spoke in other tongues, eles não estavam proclamando o evangelho, a they were salvação not de Jesus Cristo. preaching the gospel, the salvation in Christ Jesus. O texto foi muito The claro. text is very Eles clear. estavam falando as grandezas do Senhor, They were speaking of the greatness of the dos Lord, feitos do Senhor. the deeds of God.
Eles estavam louvando a Deus They were praising God em outros in idiomas. other languages. Então, outros argumentos que o dom da língua, So other arguments that the gift of tongues, embora seja um sinal para os incrédulos, although it's a sign for the como unbeliever, nós acabamos de ler, as we just read, é principalmente um dom de comunicação entre crente, né, entre o Filho de Deus e Deus. it is especially a gift of communication between the believer and God. Então eu queria que para isso você lesse aí na sua Bíblia, você vê que, So you're going to look in your own Bible, que a Bíblia não fala só do dom de língua no livro de Atos. because the Bible doesn't talk about the gift of tongues only in the book of Acts. Então lá em 1 Coríntios capítulo 14, So in 1 Corinthians chapter 14, verso 2, verse 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. for one who speaks in a tongue speaks not to men, but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the Spirit. Agora, de 13 a 15, no mesmo capítulo 14, Now, verse 13, in the same chapter, diz assim, And forward. o 13. verse 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que o possa interpretar. Therefore, one who speaks in a tongue should pray that he may interpret. Porque se eu orar em outra língua For- e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. What am I to do? I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. I Eu will vou sing continuar. praise with my spirit, but I will sing with my mind also. Vou continuar. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Visto que não entendeu o que dizes. Otherwise, if you give thanks with your spirit, how can anyone in the position of an outsider say amen to your thanksgiving when he does not know what you are saying? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. For you may be giving thanks well enough, but the other person is not being built up. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que a todos vós. Paulo falando. Paul is saying, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. Nevertheless, in church, I would rather speak 5 words with my mind Para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. in order to instruct others than 10,000 words in a tongue. Então, o que você entendeu daqui? So what do we get from this? O apóstolo Paulo falou The Apostle Paul said que quem fala em línguas that the one who speaks in tongues fala a Deus. speaks to God. Então, aqueles homens So those men que estavam falando em diferentes that were línguas, speaking in different tongues, e eu quero abrir aqui um parênteses, and I want to open a parenthesis here. eram 120 pessoas They were 120 people falando diferentes idiomas. speaking different idioms. Tinha 15 tipos de línguas There were 15 types of languages or tongues que entenderam o que foi falado. that people understood what had been said. Mas não quer dizer que aquelas 120 pessoas But it doesn't mean that those 120 people estavam falando 15 idiomas. were speaking 15 languages. Pode ser que 120 pessoas It could be the 120 people estivessem falando 120 idiomas diferentes. could be speaking 120 different languages. Mas somente 15 idiomas estavam ali para But only pessoas para 15 entender. people of 15 different languages were there able to understand. Só que o que eles estavam But falando what they were saying era a Deus, was to God, a grandeza dele, to the greatness of God, louvores a Ele. worship to Him. E eles entenderam. And they understood. Então Paulo diz que quem fala em línguas fala a Deus. Paul says that the person that speaks in tongues speaks to God. E ele fala que se ele falasse sobre a graça de Deus, né, agradecendo a Deus, And he says, if I was agradecendo a I Deus, was como ele think- falou, dando graças, giving- ele fala aqui dando graças. he says here, he was saying thanks to God,
em outras línguas, in other tongues, o visitante, né? O somebody who visitante is visiting não ia entender. wouldn't understand. Então, qual seria o benefício disso? So what would be the benefit of that? Então ele fala, eu prefiro, So he says, I prefer quando eu estou em público, when I'm in public falar o que as pessoas vão entender. to speak what people will understand. Ainda que eu saiba Although I know que é bom para o meu that it's good espírito for my spirit falar em outras to línguas. speak in other tongues. Então nós devemos entender isso, So we must understand que quando a gente fala em outras línguas, that when we speak in tongues, a gente está comunicando com Deus we are communicating with God de uma forma que nem nós mesmos in a way that we ourselves, conhecemos e compreendemos. that not even we ourselves understand or comprehend. O dom de línguas, The queridos, gift of tongues, beloved, tem um lugar muito importante na vida devocional do has crente. a very important place in the devotional life of a believer. Eu sei que tem pessoas que criticam, I know there's people that que criticize julgam quem fala, and judge those that speak, chamando de loucos. saying they're crazy. Mas eu digo pra você, eu não sou louca. But I'm telling you, I'm not Eu crazy. já fiz psicotécnico. I've done a psychotechnic, Eu já passei em todos os or testes. all kinds of tests. E quando eu falo em línguas, And when I speak in tongues, eu me sinto edificada. I feel edified. Quantas batalhas How espirituais many spiritual eu battles travei I have fought que eu não conseguia nem falar de tão oprimida ou that de I- tão I couldn't even speak because Atacada. I was feeling so under attack, so oppressed, e que eu só conseguia falar em línguas. and I could only speak in tongues. Então, você que está me ouvindo, So you who are listening to não me, despreze do not depreciate aquilo que você não conhece. what you don't understand. Não julgue Do not judge o que você não sabe. what you don't know. Não acredite Don't think apenas num verso or don't believe just in one e verse, crie toda uma doutrina. isolated verse, and build. Estude as escrituras. Don't believe in an isolated verse and build up a theology over that one verse. E veja o que diz. But study the scripture and see what it says. Então é importante sim para a vida do cristão It's very important for the life of a believer falar em to línguas. speak in tongues. Mas na vida da igreja, But in the life of the church, esse dom não é tão importante assim. the gift is not as important. E sabe o que acontece com muitas pessoas? And you know what happens to a lot of people? Elas começam a querer usar o dom para aparecer. They start using the gift to show off. Eu já fui em igreja I've been to church que to o líder só churches. falou em línguas. where the leader only spoke in tongues. E todo mundo se maravilhava. Everybody was like in wonder. Endeusando aquela And they pessoa. were idolizing that person. Mas dali você e eu, a pessoa que But, estava e eu, but anybody that would come there, like me, saímos sem nenhuma edificação. left without any edification. Porque a fé vem pelo ouvir. Because faith comes by hearing, Mas vem pelo ouvir a palavra de and Deus. hearing by the word of God. Não são as línguas. It's not the tongues. As línguas a gente fala das grandezas do Senhor, como está lá em Atos. The tongues is, when we speak in tongues, we're speaking of the greatness of the Lord. Eles estavam falando das grandezas do Senhor. Não é lá que a gente leu em Atos We 2? read in Acts, they were praising God. Eles não estavam pregando o evangelho. They were not preaching the gospel. Quem pregou o evangelho foi Pedro, The one who preached the gospel was logo Peter. depois do acontecimento, Right after this took place, em grego, and he spoke in Greek, e ele ganhou 3.000 almas. and he won 3,000 souls. Sabe por que 3.000 almas se converteram? Why 3,000 souls got saved? Porque ele estava cheio do poder de Because Deus, he was full of the power of God, mas pregando numa língua em que todos entendiam. but preaching in a language that everyone understood. Mas o que acontece com essas pessoas vaidosas? But what happens with the people that are so vain? Elas querem os dons They want the gifts para atrair os homens. to attract Homens que eu people, digo ser humano. to attract other people. Porque o dom, querido, Because the gift atrai pessoas. attracts people. Tem pessoas que falam assim, eu conheço uma mulher muito espiritual. There's people that say, I know this very spiritual woman Porque a pessoa fala em línguas. because she speaks in tongues. Porque a pessoa dá Because she profecia. prophesizes. O dom atrai o homem, The gift attracts men, mas o caráter but atrai character Deus. attracts God. Um dia, essas pessoas que usam os dons One day, the people who use these spiritual gifts para sua própria glória for their own glory
vão dar conta a Deus. They will have to give an account E before se God. essas pessoas não têm o caráter de Deus, And if these people do not have the Ela- character of God, elas vão ouvir, Senhor, no teu nome, they will hear, Lord, in your name, eu falei I línguas, spoke in tongues, eu entreguei I profecias. prophesied. E Jesus vai falar, aparta de mim, And Jesus você, will say to them, depart from me, vocês todos que praticam all of iniquidade. you who practice lawlessness. Então, quando o dom de línguas So when the gift of tongues é usado na igreja, is utilized in the church, existe uma forma there is a way que Paulo nos dá. that Paul shows us, Ele diz que tem que ser cuidadosamente controlado esse dom. that he says we must be careful to control, E que tem que haver To have uma self-control. interpretação dada pelo Espírito Santo. and there must be an interpretation given by the Holy Então vamos Spirit. ler lá em 1 Coríntios, capítulo 14, In 1 Corinthians chapter 14, de 27 a 28. from 27 through 28. 27 a 28. No caso de alguém falar em outra língua, If I speak in a tongue, 27. 27. No caso, 14, 27. Aí você viu? No caso de alguém falar outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3. E isto sucessivamente, e que haja quem a interprete. If any speak in a tongue, let there be only 2 or at most 3, and each in turn, and let someone interpret. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, But if there's no one to interpret, let each of them keep silent in church, falando consigo mesmo e com Deus. and speak to himself and to God. Então Paulo So Paul deu uma regulamentação para esse dom. gave a regulamentation, or I don't know how to say that. A rule. A rule. He gave a rule about that gift. Então, não quer dizer que você vai chegar num culto público, It doesn't mean you're going to arrive at a public sentir que worship tem, service, né, o Espírito Santo vindo sobre and você. you feel Holy Spirit coming Aí você upon you, começa a falar em língua, o outro começa a falar em língua e todo and mundo começa a falar em everybody língua. speaking tongues at the same time, Aí os pecadores entram and then the sinners come, e vai falar assim, isso aqui é um hospício ou isso aqui é o quê? and they would be asking, is this a crazy house, a Claro lunatic? que eu não estou aqui para dizer que o Espírito Santo não pode pegar essa pessoa também. I'm not saying that the Spirit can't touch that person as O well. Espírito Santo, ele é soberano, que ele pode fazer o que ele quiser. Holy Spirit can do whatever Porque he ele é o wants, Senhor da igreja. because he's the Lord of the church. Mas não é por causa desse pensamento But it's not because of that thought que a gente não vai ter um culto that we won't have a service obedecendo o que Paulo falou. obeying what Paul said. Ele disse que tem que ser no máximo de 2 em 2. He's saying at most 2 or 3, E que tem que ter interpretação. and that there's got to be interpretation. Porque de nada adiantará ficar Because- falando em línguas horas. Because it wouldn't really avail of anything if people are speaking for hours E ninguém entende nada. and nobody's understanding anything. A outra coisa, as pessoas dizem assim, mas o Espírito é mais forte do que eu But e some me people- tomou. Some people say, well, the Spirit is stronger than me and he took over me. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta, à pessoa. The O Bi- Espírito está sujeito a ele, ou seja, submisso a ele. The Bible says that the Spirit is subject to the prophet. In other words, subject subject to the prophet. Você pode sim se controlar. Yes, you can control Se você yourself. quiser, você pode. If you want to, you can control Se você quer yourself. obedecer o que If está you want to obey escrito, what você is written, pode. yes, you can. Você pode até dialogar o Espírito, falar em línguas, começar a falar em línguas. Yes, Você- you can speak in tongues and give room to the Holy A nossa Spirit. igreja, por exemplo, é uma igreja que Our church te deixa dar lugar ao Espírito. Allows you to give room for the Holy Mas Spirit. você não vai fazer isso enquanto o pastor estivesse pregando. But you're not going to be doing that right in the middle, like while the pastor is speaking. Porque a palavra já está sendo liberada. Because the word is already being preached. Não precisa de uma outra palavra com uma outra You interpretação. don't need another word with another interpretation. Porque senão vai virar uma bagunça.
bagunça. Otherwise, there'll be a mess inside the church. E nós temos uma hierarquia dentro And da we have a igreja. hierarchy in the church. Então, podemos dar sim lugar ao Espírito, Yes, we can give room to the Holy falar em Spirit línguas, and speak in mas tongues. segundo Paulo, But according to tem Paul, que ser de 2 em 2 it's 2 and 2, or at most 3. e tem que dar interpretação. And at most, Que tem a ver, and there must be interpretation. E se não, você começou a falar em língua, ninguém se manifestou para interpretá-la? And if you've been speaking in tongues and nobody manifested an interpretation, O que Paulo diz? what Paul says is Então você abaixa o seu tom to lower your tone e fale com Deus. and keep silent, speaking to God. Não quer dizer que você não vou falar mais então. It doesn't mean you're gonna put a muzzle on your Dê mouth. lugar, você está sendo edificado, teu espírito está sendo Give room to edificado. the Spirit. Your spirit is being edified. Mas fale entre você e Deus. But speak between you and God. Amém, queridos? Amen. Amém, porque você vai ser edificado. Because you're gonna be edified. Então vamos continuar aqui. So let's continue here. O dom de línguas, né, essa habilidade de falar em línguas, The gift of tongues, the ability to speak in tongues, não é um dom dado a todo crente. is not a gift given to every believer. Isso não quer dizer que você, então, não é amado do Senhor. It doesn't Eu não mean tenho that dom you're de not línguas, loved nunca by falei God. em línguas. Ah. Because I'm not speaking tongues. Deus me ama, Deus ama mais fulano do que a mim. God loves that other guy, that other person more than me. Abra lá em 1 Coríntios 12:30. In 1 Corinthians 12, 12:30, diz assim. 30. Tem todos dom de curar? Do all possess gifts of healing? Falam todos em outras línguas? Do all speak with tongues? Interpretam-na todas? Do all interpret? Aí embaixo diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. But earnestly desire the higher gifts. Se você ler os versos anteriores, If you read the previous verses, Paulo vai perguntar, são todos apóstolos? Todo mundo é apóstolo, por acaso? Paul is asking, is everybody an apostle? Is everybody É todo mundo a profeta? prophet? É todo mundo mestre? Is everybody a teacher? Se a gente aceita que nem todo mundo tem a chamada pastoral, If we accept that not everybody has a pastoral calling uma chamada para ser profeta, or a prophet calling, por que a gente prophetic acha calling, why do we think? que para ser cheio do Espírito Santo, Why do we think that to be full of Holy Spirit, eu tenho que falar em línguas? I have to be speaking in tongues? Paulo está dizendo assim, Paul is saying, todo mundo vai falar em línguas? do all speak in Vai tongues? todo mundo interpretar? Do all interpret? Não, ele diz que não, queridos. Então, vai So todo he's- mundo curar? Todo mundo tem dom de cura? Do everybody have a gift of healing? Porque eu sou cheio do Espírito Santo. I'm so full of Eu Holy Spirit. posso curar. I Jesus can falou heal. que a gente pode sim no seu nome. Jesus said that Curar. yes, we can heal others in His name, Mas nem Paulo curou todo mundo. but not even Paul healed everyone. Então, queridos, há mistérios. So there are mysteries. Tem pessoas que têm um dom de cura, sim. There's people that have gifts of E healing, mesmo tendo o dom de cura, and even though they have the ele não gifts, vai curar a todos. they don't heal Porque everybody nem Paulo because not even Paul conseguiu curar o drama que ele tinha, que ele chamava de espinho na carne. was able to heal the thorn in his flesh that he called it the thorn in his flesh. Então, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. So they began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Então, agora a pergunta é a seguinte. So the question now is this: O que Paulo explicou aqui sobre o dom de línguas? what is Paul explaining here about the gift of tongues? É o mesmo dom que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Is it the same gift that happened in the book of Acts of the Apostles? Pelo que eu estudei, As I read, é isso que eu concluí. that's what I conclude. Sim, é. Yes, it is. Agora, a diferença But the difference que lá em Atos, is that in Acts, os 120 que foram cheios do Espírito those Santo 120 that were full of the Holy e que Spirit começaram a falar em and outras began to línguas, speak in other languages, other tongues, estavam rodeados de muitas pessoas que dominavam idiomas diferentes. they were surrounded by people that spoke other languages.
Porém, aqui na igreja de Coríntios, quando Paulo deu esses ensinamentos, But in the church of Corinth, when Paul gave them these teachings, os que frequentavam aquela igreja those that were going to this church, falavam entre eles em grego. they spoke between themselves in Greek. E é provável que a língua que eles falavam além do grego era um pouco de hebraico. And it's probable that some of them spoke Hebrew as Ou quem well. sabe alguns romanos, Or talvez. maybe some spoke Latin. Então, digamos que lá em Coríntios, So in Corinth, quando eles começassem a falar em línguas, when they spoke in tongues, tivesse todas aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém. imagine if all the people in Jerusalem, all those people from all kinds of places were the same that was in Jerusalem. Quem sabe eles não entenderiam sobre as grandezas de Deus que a pessoa que estava falando línguas estaria falando para Deus. That would be hard to translate. Quem sabe eles entenderiam Perhaps they would understand o que estava sendo dito pela pessoa que estivesse falando em línguas. what would be said by the person that was speaking in tongues. Então, as circunstâncias eram So the diferentes. circumstances were different. Por exemplo, digamos que na nossa igreja estivéssemos falando em línguas, So, 3 pessoas falando em For línguas, example, let's say in our church there's 3 people speaking in tongues, e tivesse 20 pessoas de países diferentes. and there's 20 people of different countries present. Chances há There's a chance que alguém ia That falar, essa é a minha língua. someone would say, yeah, that's my language. Por exemplo, eu já ouvi uma pessoa falar em línguas digamos, em 1993. Around 1993, I heard a person speaking in tongues. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas daquela forma. I had never heard a person speak that way. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. And that was like recorded in my mind. I remember that. Era brasileiro It was a Brazilian falando nessa língua. speaking in that tongue. Quando foi em 2009, But in 2009, eu conheci uns romenos I met some people from lá em Romania Chicago. in Chicago. E quando essas pessoas estavam falando, And when these people adorando were a Deus, speaking não and era em línguas, eles estavam They adorando were a Deus they weren't speaking tongues. They were worshiping God na língua romena. in Romanian. O meu cérebro My brain, fez eu lembrar daquele Made me episódio de remember 1992. that episode in 1993. Então, chances... So chances are tem uma chance de que aquela pessoa que estava that falando the em person língua that was speaking in tongues e estava falando das grandezas de was Deus speaking of the greatness of God em romeno. in Romanian. Só que nós dentro da igreja But we in the church, não sabíamos. we didn't know. Você já reparou Have you noticed que muitas das vezes quando a pessoa está falando em línguas that when a person is speaking in tongues, são Many as times, mesmas frases, it's quase the same- sempre as mesmas frases repetitivas? almost the same phrases being repeated time and time again? Porque são louvores, queridos. Because they are worship Porque words. são adoração They a are Deus. praises to God. Então, a diferença de So the Atos difference of Acts é que estavam rodeados de is pessoas. they were surrounded by people. E em Coríntios, And in Corinth, eram todos falando a mesma they all língua. spoke the same language. Então, cada pessoa que estava lá no Pentecostes, 120 pessoas, So the people that were in Pentecost, each of them, recebeu 120 of them, uma língua para expressar a grandeza they de Deus. received the tongue to express the greatness of God. Mas não quer dizer que alguns deles It doesn't mean that some of them não estavam falando uma língua que alguém entendesse. weren't speaking a language that somebody wouldn't understand. Então, o texto simplesmente não indica So the text doesn't explain. que tinha uma pessoa que entendia cada língua dos 120. It doesn't mean that among those present there was a person present to understand each of the language that were being spoken by each of the 120 people present. Então vamos Well, ler that 1 was- Coríntios 14, 14. So 1 Corinthians 14:14. Porque se eu orar em outra língua, de novo tô lendo esse verso. I'm reading again. For if I pray in a tongue, O meu espírito ora de fato, my spirit prays, but my mind is unfruitful. mas a minha mente fica infrutífera. Então, o dom de língua So the gift of tongues é algo que é compreendido entre Deus
The gift of concedido por tongues Deus e somente Ele. is understood by God and by God alone. Porém, o nosso espírito But our é spirit edificado. is edified. O nosso espírito é fortalecido. Our spirit is edified. Outro detalhe é que Another detail, no grego, in the Greek, quando fala, eles falaram em outras línguas, when it says they spoke in other tongues, o termo usado the term that was é o used mesmo que Paulo usou is the same term that was used by Paul para falar do dom de to línguas. speak to talk about the gift of tongues. Então, podemos sim afirmar So we can truly affirm que o dom de línguas de Atos that the 2 gift of tongues of Acts chapter 2 é o mesmo dom de línguas que Paulo cita nas cartas, is the same na gift carta of de tongues Coríntios. that Paul cites in 1 Corinthians. Na literatura grega, In the Greek literature, sempre que é usado esse verbo, essa palavra para o dom de língua, every time that this word is used, this term is used for the gift of tongues, não é meramente uma tradução de uma língua, né? Uma tradução de uma língua, de outra it's língua. not merely a translation from another language. É uma fala espiritualmente is- inspirada. It is a spiritually inspired utterance. Então eu quero desafiar você So I want to challenge you a conhecer as escrituras to know the scriptures e querer para a sua vida todas as and promessas. desire for your life Ele, all the ele promises. disse que nos últimos dias He said in the last days, ele derramaria do seu espírito sobre he toda a would carne. pour his spirit upon all flesh. Que os nossos filhos e nossas filhas profetizariam. That our children and our sons and daughters would prophesy. Que os velhos teriam visões. That the elderly would have visions. E nós precisamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. And we must enjoy and enjoy all the things that God has for us. Mas esses dons, queridos, But these gifts, beloved, não são para nossa vanglória. it's not for you to be bragging about. Não são para ser usadas para a gente ganhar, It's not for you sermos famosos, to be famous for ganhar it, seguidores. or to have followers about it for it. O Espírito Santo viria sobre nós The Holy Spirit would come upon us, para nos dar poder de sermos give testemunhas. us power to be witnesses. Viria sobre nós para nos dar capacitação, The Holy Spirit would come upon us to give us the enablement para a gente cumprir a missão. to accomplish the mission. Qual é a missão? And what is the mission? Ide por todo mundo, Go to all the world, pregai o evangelho preach a the toda gospel criatura, to all creatures, fazei discípulos de todas as to nações, make disciples of all the nations, ensinando-os a guardar o que eu já vos tenho ensinado. teaching them what I'm already telling you. Como é que eu e você, How is it that we, simples mortais, how could we, simple mortals, que mal falamos, quem sabe, o português e o inglês, ou o espanhol e o that can inglês, barely speak English or Portuguese or Spanish or whatever, que não temos dinheiro para investir numa we don't uma have viagem, a lot of money to invest in a trip, que não temos we don't have recursos, de resources of, even personnel. como que a gente vai cumprir a missão de ir por todo mundo, How are you going to accomplish the mission to go into all the world, to all the world? ensinar toda a gente de tribos e nações diferentes? Teaching people from every nation, every language, every tribe. Você quer ousar fazer isso Do you want to even dare do nas something suas like próprias that in your own forças, strength, com seus próprios recursos? with your own resources? Não a mim. Eu não. Not me. Porque eu quero o que Jesus falou, olha, vocês têm essa missão a cumprir, vocês vão Because fazer Jesus told them, discípulos, you're vocês going to make disciples. pregar todas as You're going to criaturas, preach to all creature. mas eu vou derramar sobre vocês poder. But I will pour upon you power. E vocês serão minhas And you will testemunhas. be my witnesses. E foi isso que Jesus fez com esses discípulos. And that's what Jesus did to these disciples. Com essas 120 With pessoas 120 people que permaneceram em that Jerusalém, remained in na Jerusalem, cidade de Deus, in the city of God. ficaram aguardando. They were waiting. E no dia
que celebra a colheita, And on the day of the no harvest, on the Pentecostes, Pentecost, eles receberam they poder received power. e passaram a ser testemunhas. And they began to be witnesses. Aqueles que estavam escondidos, amedrontados, Those that were afraid, passaram a falar com autoridade, Who were- sem who medo. were hiding, they began to speak with authority, without fear. E na primeira vez que eles abriram a boca, And the first time they opened their mouth, e Pedro foi a boca de Deus naquele and dia, Peter was the mouth of God that e day, os outros caras ali and the other ones intercedendo, were cheios interceding, do poder de praying, Deus, full of the Spirit of falando em God, línguas as grandezas do speaking in Senhor. tongues, the greatness of God. 3.000 pessoas 3,000 people vieram para Jesus. came to Jesus. 3.000 pessoas. 3,000. E é isso que Jesus quer fazer nessa hora, That's what queridos. that Jesus wants to do right now. Nos últimos dias da igreja na In terra, these last days of the church on the earth, é derramar sobre nós is to pour out poder His Spirit upon us, para que a gente volte so that we can return a cumprir a missão. to accomplish the mission. Muitas igrejas perderam Many churches lost a forma que foi determinada por Deus para nós ganharmos almas. They lost the way in which God determined for us to win the souls, Que é pelo poder which do is Espírito through the Santo. power of the Holy O Spirit. Evangelho de Deus é poder. The gospel of God is É power. poder de transformação Power to transform através do Espírito through the Santo. Holy Spirit. Não é por boas ideias, It's not by great ideas. não são por estratégias administrativas, It's not by business strategies. não são por efeitos especiais, It's not with special effects. não são por estratégias de marketing. It's not through marketing strategies. Isso a gente atrai muita gente para as We igrejas, can attract a lot of people to church like mas that, que não são salvas. but they're not saved. Porque o salvo, Because the saved, ele vai vir para a igreja, he will come to church. nascer de novo, As a sinner, he will get saved, nascer de novo, receber poder do Espírito Santo receive the power of the Holy Spirit, e passar a ser testemunha. and be a witness, Para que a gente possa so that we could fazer esse evangelho alcançar o mundo inteiro. make this gospel reach the whole world. E assim Jesus levar a sua igreja. And so Jesus can take his E own Ele está church. contando com And você. He's counting on you. Ele está contando comigo. He's counting on me. Ele está contando com todos aqueles que já o conhecem. He's counting on everyone who knows him, Para que a gente possa so that we can trazer para Ele bring to him uma grande colheita. a great harvest. Amém? Amen. E o dom do Espírito Santo And the gift of Holy vai ser Spirit ótimo para você will be wonderful for you edificar a si mesmo no seu to devocional edify yourself in your devotional e ser fortalecido and be strengthened na força do Senhor. in the power of the Lord. Amém? So it would be why not, if you don't know if you haven't received the baptism of the Holy Se Spirit, você ainda não recebeu o batismo com o Espírito you Santo, can even today you can você go pode to your hoje mesmo room ir para o seu quarto and you can just close your eyes e and você pray pode to God fechar seus olhos e orar a and Deus ask Him to baptize e you pedir a Ele que te batize in the Holy Spirit. no Espírito Santo. He's a good Father Ele é um bom pai who gives good gifts to que His dá children. bons presentes para os seus filhos. So when you do ask, Então, quando você pede, believe you received. acredita que recebeu? When I got baptized in the Holy Spirit, Quando eu fui batizado no Espírito Santo, I was in my room. eu estava no meu quarto. I had a terrible day. Eu tinha tido um dia muito It difícil. wasn't a great day Não for foi me um at dia all. muito bom, de jeito nenhum não foi. But I opened this book, E aí eu abri esse livro and the person was giving a testimony e essa pessoa do livro estava dando um testemunho of receiving the baptism of the Holy Spirit. de como ele do recebimento do batismo com o Espírito Santo. And he said that you have to believe that you received E it. ele disse: você tem que acreditar que recebeu. Don't doubt it. Recebeu. Não duvide. So I prayed, Então eu orei. and I began, and he said, you might start hearing the words in your heart, in your mind. E ele falou: você vai começar a ouvir palavras no seu coração, na sua mente. Speak them out loud. E aí você fala ela alto. And don't think it's the devil. E não fica achando que é o Don't diabo. think it's yourself. Não pense que é você Believe mesmo. that you received Acredita it. que você recebeu. And I did that. E eu fiz isso. And at first, it was just like you said. E foi do jeito que ele falou. I began to pray, Eu comecei a primeiro orar. and the words came to me. E aí as palavras vieram para mim. And it's like, oh, you're just inventing
that, E right? eu falei assim, você tá inventando, né? This came to me Isso veio pra mim assim, like to as a doubt, como uma dúvida. but I resisted Mas eu it, resisti and I isso kept saying e eu it. continuei falando. And all of a sudden, E então, de repente, as I spoke, conforme eu fui falando, my spirit began to be meu espírito edified. começou a ficar com fogo. And it was the most wonderful day of my E life. foi o melhor dia da minha vida. Up until that E point, depois desse dia, I've had other days like eu that. tive dias como esses. And what happened is, after E o que a aconteceu while, depois I de um lost tempo? track of time, Eu perdi o tempo, a noção do noção de tempo, tempo, perdão. and I was just having a wonderful time with the E eu Lord. tive um maravilhoso tempo com And Deus. it was clear to me that I wasn't E- just making this stuff E up, aí ficou bem claro pra mim que não fui eu que inventei tudo isso. that was God Que baptizing foi me in the Holy Deus Spirit. me batizando com o And He Espírito can do Santo. that to you E Ele pode today. fazer isso pra If você you hoje, believe. se você acreditar. Amen? Crer. Amém? Vamos orar então? Let's pray. Eu quero orar por você. I want to pray for you. Quero orar. Você que tem sentido que o seu ministério You've been feeling like your está ministry apagado. is weak, is turned off. Você precisa receber esse fogo do You Espírito need to Santo. receive the fire of the Holy Sabe Spirit. o que é necessário para você ser cheio do Espírito Santo? You know what is necessary for you to be full of the Holy Spirit? Reconhecer que está vazio. Recognize that you're empty. Reconhece que você não tem sentido essa chama arder dentro do seu peito. Recognize that you haven't felt the fire Mesmo você in que your já foi heart. batizado com o Espírito Even Santo. you have been baptized in the Holy Se você Spirit. não está sentindo essa If chama you're arder, not feeling that fire burning, você precisa dizer, Deus, eu estou vazio. you must tell God, I feel empty. Sim, Senhor, eu estou vazio. I'm empty. Mas eu quero ser cheio do Teu But I Espírito want to be Santo. full of your Holy Spirit. Agora, nesses dias, In these last eu tenho days, falado para o Senhor todo I'm dia que eu telling acordo. God, every day when I wake up, Eu falo, Senhor, I said, Lord, eu quero ser uma mulher cheia do I Teu want Espírito. to be a woman that Me is full of the enche Holy do Spirit. Teu Espírito. Fill me with your Spirit. Comece a pedir a Deus, Begin querido. to ask God. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. A And maneira you de see você ver a your vida. life, the way you look at life As will suas change. emoções, Your a maneira emotions, que você sente as the coisas. way you feel about things, Tudo muda, queridos. everything changes. Amém? Porque você vai se tornar um homem e uma mulher espiritual. Because you're gonna become a man and a woman, a spiritual man and woman. Amém. Or Oremos woman. então. Let's pray. Senhor, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, te agradecemos por essa palavra viva, we Senhor. thank you for this living word Que não mudou, Senhor. that hasn't changed Porque ela é eterna. because it is eternal. Obrigada, Senhor, porque hoje Thank you that today podemos desfrutar de tudo que os apóstolos e os discípulos we desfrutaram. can enjoy everything that the apostles and the disciples Porque enjoyed tudo foi conquistado na cruz. because all of it was conquered at the Eu te cross. peço a todos que estão vazios, I ask that everyone who might be empty, que estão se sentindo who are vazios, feeling empty, enche-os do teu fill Espírito. them with your Holy Que Spirit. nessa noite, Let them tonight, no meio da in noite, the middle of the tu night, os tome, you Senhor. touch them, Lord. Que eles sejam cheios do teu Let Espírito them be Santo. filled with your E Holy nunca Spirit. mais, Senhor, And never again deixam de ter a chama ardendo dentro de si. will they have the flame of the fire, God. They will never have the fire extinguished. Abençoamos a geração deles, Senhor. We bless their generation, Os Lord, descendentes deles, their Pai, descendants, como os Father, nossos. as our own. Que a nossa descendência May our descendants seja cheia do Espírito Santo. be full of Holy E que Spirit. nós possamos cooperar contigo And may we cooperate with your Holy de Spirit pregar o Evangelho by preaching the gospel como testemunhas as witnesses até os confins da terra. to the ends of the earth. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Amém? Amen. Deus abençoe vocês. Compartilhe God bless you. para que outros possam ser Share this abençoados, with other esclarecidos. people so they can get clarification on this. Amém. Amamos Amen. vocês. We love you Deus all. abençoe vocês God bless you greatly. muitíssimo.